Mas o nosso procedimento geralmente é fazer toda a avaliação, encaminhamento da mesma forma que a escola, pelo menos aqui, né? Eu não sei se a Márcia, ela é de Foz ou de qual estado ela é, né? Mas aqui nós organizamos, nós não temos todas as escolas com sala de recurso, mas um grande número de salas, de escolas com sala de recurso, e depois de avaliado, ele vai ser encaminhado no contraturno para uma sala de recurso multifuncional mais próxima, né, de uma outra escola mais próxima que a escola dele. Então, ele estuda numa determinada escola num período, no contraturno ele vai frequentar a sala de recurso multifuncional, mas essa sala de recurso multifuncional que ele vai frequentar no contraturno não é a mesma escola que ele estuda naquele período. Então, seria uma outra escola mais próxima da dele, ou da residência dele, né? Depende das várias situações que serão analisadas. Às vezes ele estuda numa escola central, mas não mora no centro, em função da logística de não ter vaga próxima à sua casa, vem de escolar e tudo mais, mas a sala de recurso multifuncional, a escola que é mais próxima da casa dele, tem uma sala de recurso multifuncional. Então, se essa sala de recurso multifuncional, ela tem a vaga, esse aluno pode ser encaminhado para essa escola desde que a vaga esteja disponível. E assim, a equipe de educação especial também faz o encaminhamento para uma escola que tenha essa vaga disponível de sala de recurso multifuncional. Tá? Então, se ele não tem na escola, isso não é um problema, né? A equipe vai fazer essa organização e orientação junto à escola, orientar a equipe pedagógica da escola para que seja feito o encaminhamento da família para essa sala de recurso multifuncional e que ele não fique sem o atendimento. Essa é a prioridade, é que ele seja atendido. Gostaria de complementar, Teca? É isso mesmo, cara. E só é importante também a gente complementar que nada impede que, a partir de ter alunos com diagnóstico na escola, a escola entra com o processo de pedido de abertura de uma sala de recurso, né? Se lá nessa escola tem público para o atendimento, a escola pode fazer a solicitação. Ela tem que ter o espaço físico, ela tem que ter o professor especialista lá para atender esse aluno, mas a escola pode fazer a solicitação junto aos órgãos competentes, né, a solicitação de abertura de uma sala de recursos sem problema nenhum. Olha, a Tatiana Alves, ela traz, dentro desse mesmo assunto, ela traz uma dúvida, né? Ela diz assim que o filho dela foi indicado para a sala de recursos multifuncionais, mas mora longe desse local, mas precisa do atendimento. E o que fazer nesse caso? Então, ela pode, é o que nós acabamos de citar, né? Ela vai ir até essa escola que tem o atendimento, né? Que tem a sala de recurso multifuncional, e também verificar junto à equipe pedagógica da escola, que é isso que a Ivanira acabou de pontuar, se existe um número, né? Existe uma demanda também para o atendimento da educação especial, e que seja, se a escola já fez um pedido para abertura dessa sala de recurso multifuncional, para que ela possa, né, e tenha a possibilidade de que ele frequente a sala de recurso multifuncional no mesmo espaço que ele estuda. Agora, até que isso seja viabilizado, ela teria que participar e frequentar a sala de recurso que foi indicada pela Secretaria Estadual ou Municipal, né, pela gestão ali que administra essa instituição, né, então, por esse momento. Mas questionar a escola, né, fazer também, porque é fundamental, isso que a Ivanir falou, os pais também precisam conhecer, né, a legislação, principalmente os pais, não só os alunos da educação especial, mas os pais também precisam conhecer, para conseguir fazer também valer os seus direitos, né, cobrar que isso realmente aconteça, e às vezes isso vai acontecer no contexto da escola, que é um só, 2 alunos, mas às vezes tem até mais alunos que não foram identificados, e a abertura da sala de recurso multifuncional vai facilitar o trabalho de todo mundo, inclusive dos próprios professores que atendem no ensino regular, que acabam sendo e realizando um trabalho colaborativo
com os professores da sala de recurso multifuncional, que fazem um papel fundamental para o atendimento desses alunos também no ensino regular. Não é só atender esse aluno na sala de recurso multifuncional, mas ele mantém um diálogo também com os professores do ensino regular, na orientação das adaptações curriculares, participação do conselho de classe, entre outras atividades que eles realizam dentro de um trabalho mais colaborativo. O que é importante destacar também, Karen, desculpa falar assim, o que é mais importante nesse contexto, né? A mãe pensa, já que é a pergunta de uma mãe ali aflita, como que ela faz para levar o seu filho, já que é num contexto muito distante da sua residência, né? Que ponto que a gente deve partir como ponto muito importante? Esse aluno, essa criança, ela necessita desse atendimento, né? Então, se ele foi indicado para esse atendimento, é porque dentro dessas características ele está precisando muito desse atendimento nesse momento, né? Eu consigo imaginar talvez a dificuldade dos pais, sim, de levar ele para esse atendimento. O que pode ser dialogado com a escola dentro da possibilidade é diminuir os dias de trabalho com esse aluno na sala de recurso. Então, se o aluno estava num cronograma de 3 vezes, diminuir para 1 vez na semana só e ampliar a carga horária que ele estaria. Isso, claro, que é o professor que vai verificar se realmente isso vai produzir efeito, o aluno indo menos dias com maior carga horária, mas isso pode ser dialogado na escola, tá? Então, ao invés de levar tantos dias, leva dias a menos, mas a importância dessa participação dele, então, por quê? Porque nesse espaço, o professor vai estar trabalhando as habilidades que ele precisa, né, para acompanhar a sala no outro turno, né? Então, isso é muito importante. Então, se de fato ele foi encaminhado, pensar quais as possibilidades que de fato a família tem também para ir levando esse aluno na sala de recurso, até que talvez a escola que ele estuda não tenha de fato uma sala de recurso também no seu próprio espaço físico, tá? Eu recebi outra pergunta aqui, meninas, que questiona se existe diferença entre o professor tutor e o professor de apoio. A Teca já mencionou algo sobre esse tipo de atendimento, e a Cíntia também perguntou para nós se tem uma legislação específica que legisle sobre a atuação do professor tutor. Pensei que a Ju ia responder. O que a gente fala assim? Nós temos os termos de nomenclaturas, né? Então, em alguns estados, a gente pode ter nomenclaturas diferentes para denominar a função específica daquele profissional, tá? Então, o professor tutor, ele veio denominado lá na 13.146 como aquele professor tutor que vai acompanhar esse aluno, tá? Aqui no estado do Paraná, nós temos como professor de apoio educacional especializado. Então, depende como que as orientações dentro de nível estadual, municipal, vão dizer qual é a função desse professor. Então, quem vai dizer a função do professor é aquela legislação que criou essa nomenclatura, tá? Então, se essa nomenclatura, ele é professor tutor, qual é a função desse profissional, tá? Dentro da lei 13.146, ele vai dizer que esse professor tutor é esse professor que vai dar apoio e suporte a esse aluno que necessita desse atendimento no turno onde ele estuda, né? Mas nós podemos ter, dentro de algumas legislações específicas estaduais, o professor tutor que vai daí dizer exatamente qual é a função desse professor, e daí eu não sei como que se delinea em cada estado, dentro dessa especificidade, se tem essa nomenclatura, né? Mas então esse professor é aquele que vai acompanhar o aluno dentro da sua especificidade, sempre pensando o quê? Que eu vou reforçar. Esse professor, ele não é aquele que faz as atividades para o aluno, que auxilia o aluno, ele é aquele professor que vai auxiliar temporariamente, que a gente fala que é um trabalho temporário, não é um trabalho permanente, né? Porque qual que é a função desse profissional? É que desenvolver no aluno a sua maior autonomia, independência e autonomia para a vida, né? Para as atividades escolares. Então, por isso que a gente fala que é um trabalho permanente. Então, se eu tenho aquela função naquele momento de auxiliar o aluno para que ele seja mais independente, para que ele seja mais autônomo, então eu vou caracterizando dentro disso, tá? Então a gente tem que mesmo observar o que diz como função dessa nomenclatura nessa terminalidade de legislação.
Eu penso... E só para fechar, né, Karina, e essa legislação, a 13.143, ela vai falar do atendente pessoal e desse profissional de apoio, né? Mas é preciso ressaltar, e a Ivanir também já comentou sobre isso, que cada estado vai ter a sua organização e também o município. Mesmo que eu tenha uma legislação estadual, o município também organiza a sua própria nomenclatura e vai determinando toda essa questão de quais são realmente as funções que ele vai desempenhar. Por isso que muda, né, de um lugar para o outro essa questão. Mas muitas vezes nós temos aí pais também atendendo, né? E dependendo da deficiência, da necessidade que essa criança tenha, que esse adolescente tenha, é essa mesma legislação, a 13.416, que também fala sobre o atendimento pessoal de um membro da família, né, com ou sem remuneração, que possa ser, né, aquele que vá apoiar esse aluno no contexto do estudo, do contexto dos atendimentos básicos dentro da instituição escolar. Que isso também, geralmente, as pessoas, né, têm um pouco de dúvida e também nos perguntam que legislação que ampara, né, a questão de ter um atendente pessoal para alguns alunos, dependendo das necessidades que eles possuem. Eu gostaria de ressaltar que essa função do professor tutor, professor de apoio, dependente da nomenclatura que se é adotada, ele tem uma função muito importante que é da mediação. Esse profissional, ele vai mediar o processo de ensino-aprendizagem, isto é, a relação desse educando, desse sujeito para com o conteúdo, né? Então, não é óbvio, né? Não é dar resposta, não é fazer pelo aluno, mas é justamente essa mediação que é algo riquíssimo e que é fundamental em todo o processo de ensino-aprendizagem, né? A Tatiana, ela pergunta se o currículo adaptado também é para o superdotado. E eu vou responder essa. Essa eu vou responder. Bom, Tati, sim, nós podemos pegar alguns textos de legislação, especialmente eu destaco aqui a LDB de 96, que traz para o superdotado a garantia de um currículo diferenciado. E somado a outras legislações, nós entendemos que ao superdotado é garantido o direito do enriquecimento. Quando eu falo em uma adaptação curricular, pensando na escola regular, eu estou falando sobre o enriquecimento intracurricular, isto é, eu vou partir do currículo previsto para a etapa escolar na qual esse sujeito está matriculado e eu vou adaptar, eu vou tanto tirar conteúdos quanto eu vou adicionar. Qual que é o objetivo? Pensando no ensino regular, é aprofundar a discussão, é aprofundar esse conteúdo. Muitas vezes o nosso superdotado ele já domina aquele conteúdo. Portanto, para ele ficar estudando, ficar ouvindo o professor falar de algo que ele já sabe, pode se tornar monótono, enfadonho e, inclusive, gerar desmotivação e uma possível resistência ao ato de aprender, de estudar, enfim. Então, quando eu faço essa adaptação, essa intervenção, existe uma possibilidade de trazer maior dificuldade para o superdotado, um aprofundamento, e isso vai desafiá-lo, né? Enquanto muitas vezes o aluno com deficiência, por exemplo, nós precisamos excluir conteúdo e trazer uma adaptação de deixar esse conteúdo com menor cobrança, vamos dizer assim. Para o superdotado, eu preciso aprofundar, eu preciso ir além do que está previsto no currículo, certo? Portanto, para o superdotado, também nós temos adaptação curricular. É uma natureza diferente ao que é previsto para a pessoa com deficiência, pessoa com autismo, mas também existe. Se o superdotado está na modalidade de educação especial, é porque se entende que ele tem demandas específicas e que fora da educação especial ele não teria condições de desenvolvimento integral de todas as suas potencialidades. Bom, nós temos a Andréia que pergunta como funciona no caso dos professores que não possuem graduação em educação especial.
Mas em que sentido, cara? Então eu entendi. Os professores que não possuem essa especialização ou a graduação e atendem dentro do atendimento educacional especializado? Seria Ela isso? Eu acho que não. foi nesse sentido, né? Mas eu acho que foi nesse sentido que ela perguntou como que acontece com os professores que não possuem. Bom, a resolução 09, tá, de 2011, ela aduz que para o atendimento educacional especializado, os professores devem ser especialistas, tá? Então, aonde houver o atendimento que o professor não for especialista, ele está infringindo a lei, né? Ele está infringindo o direito do aluno, que é de ter esse professor especialista no seu atendimento. Então, por mais que o município estipular uma legislação ou um encaminhamento, uma orientação, né? Que o município não vai criar uma legislação que infringe a legislação federal, ele vai criar uma orientação, assim como o Estado do Paraná cria suas instruções, né? Ele não vai criar outra lei diferente do que a lei federal. Então, eu vou normatizar a partir das minhas instruções ou orientações. Se eu tenho algum estado ou algum município que faz alguma orientação e alguma instrução que não atende ao que a lei federal prevê, que é o professor especialista para esse atendimento, então eu estou infringindo uma lei, tá? Então eu tenho que ter para esse atendimento um professor especialista. Uhum. Olha, a Sara traz uma pergunta bem interessante. Ela diz assim: existe alguma lei ou orientação que diz sobre o parecer clínico, né? Pensando aqui na área médica, possivelmente. Até que ponto se pode se considerar ou se é obrigatório? Nós já mencionamos algo nesse sentido, mas vamos falar pontualmente sobre isso para esclarecer a Sara. Eu acho que você pode comentar relacionado à sala de recurso mesmo, né, Ivanir? Porque ele é obrigatório, né, ter a indicação, o laudo médico e tudo mais. As legislações, elas vão dizer que esse aluno precisa ser identificado, né, e que ele tem que ter essa identificação, mas, assim, a gente não tem como contrapor, enquanto escola, a gente não pode contrapor o que está indicado, né? A Ivanir até comentou um pouco disso. A gente não pode aceitar, por exemplo, que o médico diga como o professor deve organizar as atividades pedagógicas, porque esse é o trabalho do professor e da equipe pedagógica. Então, as adaptações que são necessárias para esse aluno cabe ao professor. Então, a partir da identificação, né, daquilo que foi identificado pelo laudo, se é autismo, se é altas habilidades, se é uma deficiência intelectual, enfim, né, qual é a terminalidade que vai se usar aí, que está descrita nesse laudo, a escola vai elaborar o seu plano de atendimento individualizado, a professora vai precisar elaborar e realizar atividades, estratégias que possam atender esse aluno, dialogar com a professora da sala de recurso para que ele possa ser atendido, né, e não necessariamente a escola é obrigada, por exemplo, a seguir as orientações do médico no que se refere, fazer uma prova sozinho, né, usar outro espaço da escola, às vezes não é o caso, mas o laudo vai indicar que ele precisa de um professor, mas dependendo da deficiência ou da dificuldade apresentada ali pelo laudo, os próprios professores e o aluno identificam que não é uma necessidade, né, que pode ser atendida às suas necessidades a partir das mediações realizadas pelos professores e estratégias adaptadas dentro do currículo, da metodologia, da organização da sala de aula, grupos de alunos, o professor apoio, né, o professor do atendimento especializado, PAE, e assim por diante, né. Então, nós temos aí, no que se refere a questionar esse laudo, não relacionado ao que vem indicado enquanto o que ele tem, mas em relação às suas questões pedagógicas, a gente tem que ter um diálogo dentro da escola, né? Ivanir? Tá certo, perfeito, Ju. A gente tem ainda, né, que a gente fala assim que na sala de recurso a gente tem de praxe no estado do Paraná, em nível municipal, em nível estadual, muitas vezes, a gente insere o aluno na sala de recurso também a partir da avaliação no contexto escolar, tá? Então, aquela avaliação que é feita no contexto escolar, como estudo de caso, como avaliação no contexto escolar, a inserção do estudante na sala de recurso. Tá? Mas ele não vai como diagnóstico no SERI, daí como deficiência ou aquilo que vai ficar no SERI para sempre com o aluno SERI é o sistema de registro escolar,
tá? Então não vai ficar isso com o aluno, mas o aluno pode participar da sala de recurso a partir da avaliação no contexto escolar. Mas a gente tem vindo diminuindo isso e tentando fazer com que se busque, de fato, uma avaliação com os profissionais que entendem disso, específicos, que vão fazer essa avaliação e vão fechar um diagnóstico. A gente fala assim, embora que a gente não vai atrás de um diagnóstico, a gente não fala de diagnóstico forçando que a pessoa vá atrás de um diagnóstico, como a Ju pontuou. O diagnóstico, para a gente, ele é um ponto de partida, né? Então, quando o professor recebe o diagnóstico em si, a gente entende para ele ser o público da educação especial, né? Mas ele não é um documento que caracteriza aquele aluno, que faz com que aquele aluno seja rotulado a partir do seu diagnóstico. Ele é um ponto de partida para a gente. Então, por isso que sempre vai a nossa fala de que a gente toma cuidado com o que vem prescrito também naquele diagnóstico de encaminhamento pedagógico. Eu costumo sempre dizer assim, né? Nós não medicamos alunos na escola, mesmo que a gente saiba que para dor de cabeça a gente pode dar um paracetamol, né? Então a gente sabe que o aluno está com dor de cabeça, ele pode tomar um paracetamol, mas nós somos proibidas por lei a medicar um aluno dentro da escola, né? Então nem que se a gente quisesse, a gente pode. Então a gente não pode medicar um aluno dentro da escola. Então a mesma coisa quando vem o encaminhamento médico apontando que ações pedagógicas, né, que tem laudos médicos que vêm dessa forma, apontando quais ações pedagógicas devem ser feitas para aquele aluno dentro da escola, não quer dizer também que a gente não vá fazer aquelas ações, porque às vezes aquelas ações também foram as que foram observadas dentro da escola, que são importantes para aquele aluno, tá? O que a gente quer dizer com isso? Que a partir daquele diagnóstico é que a gente vai pensar dentro da escola quais são as estratégias que vão ser trabalhadas com aquele aluno, que não é determinante aquilo que está escrito no diagnóstico como encaminhamento pedagógico. É importante a gente partir dele e partir, porque senão a gente só vai ficar também naquilo que o médico escreveu. A gente pode encontrar professores que vão ficar só naquilo que o médico escreveu e fazer somente aquelas ações porque está escrita num papel chamado diagnóstico. Então, por isso que a gente fala sempre que o diagnóstico é o ponto de partida dentro da escola. Então, a escola vai observar sempre pontuando colaborativamente o professor especialista, os professores disciplinares, a equipe pedagógica, a equipe diretiva, a família do aluno, né? Pensando quais são as estratégias que vão ser trabalhadas com esse aluno, tá? E muitas vezes, eu posso falar para vocês abertamente, muitas vezes é uma tentativa e erro, tá? Às vezes eu vou tentar uma estratégia com aquele aluno, um encaminhamento pedagógico, e aquilo não vai funcionar naquele momento. Então, eu retomo de novo aquilo com aquele meu aluno, tá? Não há problema nisso. Eu tenho que tentar fazer, mas o que a gente fala? Se eu pensar colaborativamente com o meu professor especialista, com os meus professores, é muito difícil disso dar errado, porque eu conheço o meu aluno, a família conhece o seu filho, ou seu tutelado, mesmo que não seja filho, né? E a gente pode pensar colaborativamente como que a gente desenvolve aquele sujeito nos seus aspectos mais positivos que a gente fala, tá? Eu me lembrei, enquanto vocês falavam, sobre a nota 4, nota técnica 4 do MEC, né? Que diz para nós que não é imprescindível você ter um laudo médico para ter uma ação no contexto da educação, no contexto da escola, né? E isso é fundamental. Por exemplo, nós pensarmos nisso, porque se eu tenho um aluno que eu estou vendo que ele tem uma demanda, eu, enquanto professora, não vou esperar que venha um documento que me diga que eu tenho que fazer alguma coisa. Por outro lado, eu não posso dizer que esse processo de avaliação não é importante. Então, eu penso que nós temos que ter um equilíbrio, né, meninas, de dizer assim, ok, a escola não pode ficar refém da espera de um documento, porque a gente sabe que, às vezes, esse processo demora 1 ano para acontecer. Por N razões, por falta de vaga, etc. Então, eu não posso deixar uma criança um tempo enorme desse entendimento. Por outro lado, esse processo de avaliação, quando ele é bem feito, ele traz luz para o atendimento, ele direciona o que a família pode fazer, o que o professor da sala de recursos pode fazer, o que o professor da rede regular pode fazer. Portanto, não seria 8 nem 80, a gente precisaríamos buscar um equilíbrio, né? E a Teca traz um ponto que eu concordo muito sobre a questão do diagnóstico. Nós temos a tendência em ver o diagnóstico como um rótulo. Então, esse é o TDAH, esse é o disléxico. Não, para nós o diagnóstico, ele vem no sentido de identificar, né? De dizer assim, olha, esse aluno
quando é uma avaliação bem feita, repito, esse aluno, sim, tem um transtorno de aprendizagem com prejuízo na leitura, dislexia. Esse aluno tem um TDAH. Agora, esse diagnóstico é apenas uma parte daquela criança. O problema é quando eu, professora, pego esse diagnóstico e eu uso como meu filtro. Então, eu já de antemão digo que essa criança não vai aprender na área da linguagem porque ela tem dislexia. Ou essa criança não vai aprender porque ela tem descalculia, etc. O problema do diagnóstico é quando ele pega um rótulo para justificar uma série de situações, né? Portanto, eu gostaria de desafiar e dizer para os pais, para os professores, o quanto que esse diagnóstico ele pode ser positivo para o percurso de desenvolvimento de uma criança. E pensando também na nota 4, nota técnica 4, a Letícia pediu que a gente trouxesse a nossa opinião sobre essa nota, quando se diz que não se pode considerar como imprescindível, né, o laudo médico, como eu falei anteriormente, né? Por uma vez que o atendimento ele é pedagógico dentro da escola e não clínico. Não sei se vocês gostariam de colocar mais alguma questão sobre essa nota técnica. Eu acho que é importante, acho que a gente já pontuou, né, Kari, isso, a importância, eu já pontuei que a gente tem feito as avaliações, por isso que até o decreto 02 traz um título, né, um parágrafo dele inteiro só falando sobre essas avaliações, e a gente faz esse encaminhamento, já que o aluno seja feita a avaliação no contexto escolar, que a gente chama, então que esses professores, a equipe diretiva da escola, enfim, faz anamnese, faz avaliação com os pais, faz avaliação com o aluno, faz o contexto colaborativo com os professores disciplinares e faz essa avaliação no contexto escolar, encaminhando esse aluno para um tipo específico do atendimento educacional especializado, que é a sala de recurso. Mas é importante, e a gente sempre reforça isso, por isso que a gente fala que vem tentando diminuir isso no Estado, porque muitos alunos eles só ficam com essa avaliação no contexto escolar. E a gente acha importante, sim, que se indique, né, que esse aluno procure os especialistas específicos e faça, sim, um diagnóstico, né, mais preciso disso, né, então, e qual que é a importância disso que a gente fala? Principalmente quando a gente fala na avaliação no contexto escolar, né, que a gente vem pontuando. Eu não tenho nenhuma pesquisa sobre isso, então vou falar um número assim que passou pela minha cabeça da prática escolar. Se alguém tiver, me corrija, por favor. Mas 80% eu jogo por aí, em média, dos nossos alunos com diagnóstico foi um olhar que começou na escola, né? Então foi um olhar que partiu do professor. Eu arrisco um 80%, mas não sei se existe alguma pesquisa sobre isso, tá? Mas grande parte dos nossos alunos que vem com a sua especificidade foi um olhar que partiu de dentro do espaço escolar. Então, essa importância, sim, do professor continuar, tá? Com essa característica de olhar para o seu aluno, de pensar quais são as necessidades específicas daquele aluno e fazer um encaminhamento pedagógico mais direcionado, como a Karina falou. E aí, se eu puder fazer essa avaliação no contexto escolar, encaminhar o aluno para um atendimento mais específico, ótimo, excelente. Mas eu nunca posso deixar de pensar que a família tem que estar envolvida nesse contexto de avaliação e a família ela tem que ser solicitada, se o Estado ou se o município não oferta essas avaliações específicas, né, seja solicitada à família que a família encaminhe para essas avaliações. E se o Estado oferta, se o município oferta, orientar a família quais encaminhamentos ela tem que direcionar para buscar esse diagnóstico mais preciso, tá? Então, é a importância, sim, mesmo que não se tenha isso como específico, né, como laudo, como diagnóstico fechado, para esse encaminhamento do aluno, mas a importância da gente ter ele, sim, até porque a gente pensa assim, a identidade também do aluno, as características que você pode trabalhar, então a importância dele, eu vejo isso, sim. Eu concordo com a Ivanir plenamente. E também tem questões que envolvem o contexto da avaliação desse aluno de modo interdisciplinar, né? Por vários profissionais. Se a gente analisar a área da saúde, olhando o contexto de município que nós estamos inseridos, muitas vezes esse aluno vai demorar meses para conseguir ter uma vaga
na avaliação neurológica, avaliação psicológica, avaliação com neuropediatra, com pediatra, enfim, e que isso vai atrasar que ele tenha um atendimento específico. Então, ela começa, é fundamental começar na escola, né? Esse laudo, ele é fundamental e ele é importante, mas ele não é a nossa única alternativa, né? Ideal que ele venha sim, mas dependendo do contexto que nós temos dentro da avaliação dos profissionais da saúde, do atendimento da rede de saúde, isso vai demorar muito tempo e pode também trazer prejuízos para esse aluno. Por isso é fundamental, claro, né, a escola trabalhar com a família a necessidade de ter esse atendimento da saúde, mas enquanto o atendimento da saúde não chega, enquanto escola, nós temos muitas ações que podem ser realizadas. Por vezes, o aluno sem laudo, ele não consegue a vaga na sala de recurso pela demanda que se tem, né? Mas ele pode ser, sim, inserido na sala de recurso, né? Então, às vezes, o pessoal fala, olha, aqui fala-se que não pode incluir o aluno na sala de recurso sem o laudo médico, mas, às vezes, esse foi um critério da própria Secretaria Municipal para dar conta do atendimento da demanda que ela tem, né? O ideal é que o pai busque, se ele buscou a escola, né, e não foi atendido naquele momento, a escola não está fazendo os encaminhamentos relacionados à avaliação, se ele é da rede municipal de ensino, procurar a Secretaria Municipal de Educação e especificamente o pessoal da equipe, né, da educação especial para receber essas orientações, solicitar a avaliação e os encaminhamentos. Se ele é da rede estadual de ensino, procurar a equipe de educação especial do Núcleo Regional de Educação do seu município, né, da Secretaria Estadual de Educação, para que se possam fazer os encaminhamentos, né. No caso da nossa região aqui, pode procurar a Ivanir, né? Mas, porque a gente trabalha, embora trabalhemos no Núcleo Regional de Educação na mesma sala, né? Eu trabalho mais com a área pedagógica, né? Do atendimento ao pedagogo, às equipes de pedagogos, orientação aos professores, redes municipais, enfim, e a Ivanir com toda essa demanda da educação especial. Então, a gente compartilha o mesmo espaço, mas alguns direcionamentos não são da mesma pasta, né? Então, na rede estadual nós temos uma equipe, nas redes municipais também tem a equipe, e é fundamental também o pai conhecer esses caminhos, né? Porque às vezes a gente escuta muito a mãe dizer, olha, o atendimento ao meu filho foi negado, né, eu acho que ele tem necessidade, ele precisa desse atendimento, a escola não teve esse olhar, às vezes muda de escola, a outra escola vai ter esse olhar, mas conhecer o caminho da Secretaria de Educação, manter o diálogo com outros canais, é fundamental para que o filho seja atendido. Ótimo. Eu só queria pontuar uma coisa que eu lembrei agora que eu acho importante, né, cara, que ter esse laudo também, né, acima de tudo, é o reconhecimento do sujeito enquanto sujeito de direitos. Hoje nós estamos falando de políticas de educação especial, né, enquanto legislação. Então, ele ter esse laudo hoje, ele se reconhecer enquanto sujeito de direito dentro dessas políticas que nós apresentamos, né? E principalmente, hoje aqui mais a gente tem demandado, que é 13.146, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, dentro dessa perspectiva que a Juju bem trouxe, que estão também os aspectos sociais, legais desse sujeito. Então, nós temos lá hoje a isenção de imposto de renda, tudo que se engloba quanto sujeito de direito dentro desse processo que esse sujeito tem de identificação. Então, ter esse laudo em si, tá? Porque a gente tem que desmistificar, como a gente falou, o rótulo da deficiência, tá? Então, o laudo ele não tem que servir para rotular aquele sujeito dentro da sua especificidade, mas ele tem que se reconhecer como sujeito de direito dentro dessa perspectiva, sim, tá? Ótimo. Bom, a nossa última pergunta é da Andresca, e ela diz: qual a orientação para a escola quando o professor regente não adapta o conteúdo de matemática para o aluno surdo? E convido a Pri, se ela quiser contribuir, está super, fique à vontade. Oi, pessoal. Agora preciso colocar o óculos. Aí. Então, em relação ao aluno surdo, né, como qualquer outro aluno, ele precisa, sim, dessa adaptação, né, eu já trabalhei como professora de surdo, já fui coordenadora de escola especial de surdos também, e como intérprete de educação inclusiva, né, então,
É importante ter essa avaliação. Isso que é a importância, né, do intérprete de Libras. Muitas vezes ele vai fazer essa mediação com o professor, né? Eu vou contar um caso aqui. Eu interpretei para uma aluna de 7ª série e ela não sabia matemática básica, e era a função de X e aquelas coisas, e ela não tinha, ela não conhecia. Eu, enquanto intérprete, enquanto mediadora, né, que a escola ainda não tinha esse conhecimento, era a primeira aluna surda da escola, da história da escola, e era a única aluna surda, então ela só conversava comigo, né, porque ela não tinha outro par linguístico, e aí eu conversei com a professora, e daí a própria escola organizou a aula de matemática básica para ela, e fez uma forma, né, de orientar essa aluna. Mas o professor precisa fazer essa adaptação, porque ele tem direito de currículo adaptado. E ainda mais na questão do Brasil, que muitos alunos surdos, eles têm dificuldade no letramento, devido ao ensino de língua portuguesa como língua materna, e sendo que a língua materna é Libras, né? Então já tem em muitos lugares, né, esse atraso linguístico, e daí vem com uma outra linguagem, que é a linguagem da matemática, né? Então muitos têm essa defasagem. A escola precisa, sim, estar atenta. Não só ter intérprete de Libras na escola não quer dizer inclusão de surdo. Muitas vezes o aluno surdo não tem a fluência linguística que o intérprete está trazendo. Então, já aconteceu várias vezes, com outras colegas também, de o intérprete estar aqui muito ótimo, muito bom, e o aluno não ter fluência em Libras. Então, mas ele tem intérprete de Libras, e aí? Mas não quer dizer. Então, tudo tem que ver o aluno, a caso a caso. Né? E às vezes o professor pode ter essa resistência mesmo por não conhecer. Aí vem da equipe pedagógica, junto com o intérprete, junto com a sua família, para esclarecer esse professor, porque é um terceiro elemento ali, intérprete de Libras, né? E muitas vezes causa um desconforto, o professor não sabe, não tem a fluência em língua de sinais, enfim. Mas são questões que precisam ser levadas, assim, o nível de conhecimento do aluno, linguístico, o nível de conhecimento curricular, conversar com esse professor para essa adaptação, ele é um aluno da escola. O que essa escola vai fazer para poder atender esse aluno? Ótimo. Pessoal, estamos caminhando para o fim do nosso momento aqui de interação. Infelizmente, não sei vocês, mas eu gostei bastante. Recebi aqui já vários elogios, o pessoal gostando, perguntando quando serão as próximas. E tem uma boa notícia sobre isso para vocês. Na próxima quarta-feira, essa é uma notícia quentíssima, que vocês serão os primeiros a saberem. Na próxima quarta-feira, às 18 horas, nós estaremos com a professora doutora Cristina Delu. Cristina Delu, ela é a professora, hoje ela é a coordenadora geral de políticas, regulação e capacitação de profissionais para a educação especial do Ministério da Educação. Então, é uma referência nacional para nós, uma pessoa que está diretamente no contexto das políticas. Portanto, convido todos vocês para estarem conosco na próxima quarta-feira, às 18 horas. Bom, nós deixaremos essa live gravada. Em breve disponibilizaremos o link na minha página do Facebook e penso que as professoras também nas suas páginas pessoais, profissionais. O formulário que eu havia comentado com vocês, eu coloquei aqui no nosso chat. Algumas pessoas já responderam. Vou colocar de novo para que quem ainda não respondeu possa fazê-lo, por favor. Também deixaremos à disposição as leis que mencionamos, também outros textos de apoio. Agradeço imensamente a todas as pessoas a nossa fiel audiência que se manteve firme até o fim. Temos pessoas da Paraíba, de Porto Alegre, Manaus, Foz do Iguaçu, obviamente, Curitiba, Brasília, enfim, muitas pessoas de vários lugares do nosso amado Brasil que estão participando. Também gostaria de agradecer a todos os nossos alunos, graduação, pós-graduação, UDC, PUC, PUC-PR, e que mais que estão, a FAI também que está conosco, enfim, gente. E, em especial, as minhas convidadas, Teca, Ju, Pri, foi uma alegria compartilhar com vocês esse momento, aprendi bastante e certamente
vamos pensar nas próximas, né? Joia. Eu também agradeço muito a participação de todos, o convite, né, Karina, um convite especial, e foi um prazer realmente participar dessa live com vocês. A gente está estreando, eu estou estreando nas lives, né, a Ivanir já está escolada, eu estou estreando. Então, obrigada pelo convite, foi muito bacana mesmo, e com certeza vamos pensar em outras temáticas que a gente possa dialogar sempre, principalmente sobre temas que são tão importantes, né, para a nossa formação, para o trabalho pedagógico, para as famílias, nossos alunos e acadêmicos da graduação que estão em formação, né, então dialogar com diferentes públicos é fundamental, e eu penso que no momento que nós estamos vivendo, as lives, elas promovem realmente isso, a formação para além daqueles muros da instituição escolar, do espaço puramente acadêmico, e pensar que a gente pode abrir esse leque de diálogo, né, com diferentes profissionais de diferentes áreas, enriquecendo, de fato, né, o nosso conhecimento e essa troca que é tão rica, né, que é uma oportunidade muito bacana, as lives que têm acontecido nesse momento. Então, agradeço muito mesmo a todos que nos acompanharam, as amigas, né, a minha turma, as minhas alunas, os alunos, os colegas, os professores e aqueles que nos acompanharam de diferentes lugares. Vocês já falaram tudo, né? Só posso terminar com uma gracinha, falando um beijo para você, para minha mãe, para meu pai, para todo mundo, né? Agradeço todo mundo aí que participou, como vocês falaram. E a gente se encontra na próxima, com certeza, reforçando e trabalhando essa temática que a gente vem já discutindo há bastante tempo, né? E que tenha mais gente para somar aí com a gente, que tem bastante, e a gente precisa ouvir as outras pessoas também, aprender um pouquinho mais sobre esse contexto do sujeito da educação especial, com certeza. Bom, eu queria agradecer a Karina, obrigada, Ivanir, Juliana, um prazer. Prazer é vocês, né? Também sou doutora na área, então eu já estava pensando em outras coisas além da Libras, né? Queria mandar um abraço para os alunos da FAI, né? Que bom que vocês estão aí. Também os colegas intérpretes, né? Eu vi que tem uma surda também que entrou. Então, muito obrigada. E esse momento de pandemia traz muito momento de reflexão, né? A educação, ela vai mudar. Não seremos mais as mesmas, com certeza. Vamos encontrar um outro contexto e vai da educação reinventar-se, né? Novas discussões e nós, né, esse tipo de trabalho é que abre novas fronteiras, né? Então, você pode contribuir um pouco, a gente fica muito feliz. Obrigada, querida. Obrigada. Foram muito, muito bons as intervenções, os comentários que as pessoas foram fazendo no decorrer do nosso bate-papo, troca de experiências, pais de pacientes, enfim, colegas de profissão. Foi um momento muito enriquecedor. Espero que tudo que nós trouxemos e discutimos aqui tenha feito sentido para vocês que nos ouviram e que sirva para melhorar a sua prática enquanto professor, enquanto pai, enquanto mãe. E nos vemos em breve, na próxima quarta-feira. Um abraço, muito obrigada. Até mais, gente. Tchau, pessoal. Obrigada. Bye.